Olá para todos, sejam muito bem-vindos. Nós somos a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, a Aspas, e você está no Aspas Comenta, mais novo quadro do nosso canal, onde nossos pesquisadores vão debater alguma obra que tenha forte ligação com o mundo dos quadrinhos, sempre sob um ponto de vista acadêmico, sem deixar de lado nossas opiniões. Hoje falamos sobre Mulher Maravilha 1984, nova produção da DC e da Warner, dirigida por Patty Jenkins. Lembrando sempre que esse debate é recheado de spoilers. Vamos lá, eu vou fazer por ordem alfabética os nossos comentários. Dani, por favor, você começa explanando um pouco sobre o que você achou do filme. Então, eu fui assistir o filme com a minha filha, que tem 11 anos. Então, a reação dela, para mim, também era muito importante, porque eu sabia que ela é um dos públicos-alvo, né, dessa produção. Que desde o começo, desde quando a Patty Jenkins começou a falar nas entrevistas e tal, a gente sabia que ia ser direcionado, assim, diferentemente do que aconteceu no primeiro. Esse já buscava abarcar um público maior, mais amplo. E a gente notava isso nos próprios discursos da Patty Jenkins nas entrevistas que ela dava. Então, se você comparar, por exemplo, as entrevistas da Gal Gadot e da Patty Jenkins no primeiro filme, onde várias pessoas envolvidas na produção deram entrevista falando sobre feminismo, que a figurinista era feminista, que a Mulher Maravilha era feminista, onde elas tentaram vender essa ideia, né, do feminismo. Quando chegou no segundo filme, eu tive a oportunidade de participar de uma coletiva de imprensa com a Gal Gadot e com a Patty Jenkins. Essa questão foi levantada, né? Mas a Mulher Maravilha, feminismo e tal. E a Patty Jenkins, ela saiu assim pela tangente, né, dizendo que filme de super-herói, na verdade, é para todo mundo, porque ela se identifica com o Superman. E ela reforça isso assim tantas vezes, o quanto ela é apaixonada pelo Superman de 78, que você acaba entendendo quando assiste Mulher Maravilha 1984, que na verdade ela queria muito ter dirigido, né, o Superman de 78, ela acaba inserindo tantos elementos, né, do Superman na narrativa sem ter muita explicação para aquilo lá, que na verdade parece que ela é meio teimosa, assim, né? Porque ela quis juntar esses elementos do Superman com alguns elementos dos quadrinhos que ela pegou, assim, parece que sorteou e jogou ali, porque tudo que é referente, por exemplo, ao universo dos quadrinhos na Mulher Maravilha foi modificado, assim, não tem, por exemplo, todo o arco da Bárbara Minerva, né, não tem a ver com quem é a Bárbara Minerva nos quadrinhos. O poder que o Maxwell Lord tem também é muito diferente do que ele faz nos quadrinhos, né? Então, assim, muita gente está reclamando, falando das falhas, que realmente tem muitas falhas. Eu assisti um vídeo que até indico, do canal Super 8, que achei bem legal, a análise dele foi bem acessível, né? Mas, com todos os problemas que o filme tem, ele tem uma vibe muito sessão da tarde, muito desses filmes que você vê e se estiver passando você vê de novo, né? Não é um filme que tenta ser profundo ou trazer discussões profundas, nem nada disso. É um filme que tem uma vibe de desenho animado, tem umas galhofices, né, como uma pegada meio Scooby-Doo, sabe, assim? Então, eu acho que para o público, talvez infantil, é um filme que funciona bem. Para o público que assistiu Mulher Maravilha, né, o primeiro filme, esperando alguma coisa nessa mesma linha, acaba sendo um pouco decepcionante, né? Porque você não tem uma ascensão, você não tem um sentimento de crescimento daquele momento épico que você tem, por exemplo, no primeiro filme, né? Mas é muito curioso, porque assim, quanto mais você vai comentando, a gente vai comentando e vai revendo, né, o filme assim na cabeça, a gente vai encontrando mais falhas, mas não é o que acontece, por exemplo, nos grupos de fãs que são realmente tipo fanáticos, né, pela personagem, porque nesses grupos, né, de pessoas que sabem citar até quem era o desenhista da primeira Cheetah, não sei quando,
as pessoas simplesmente amaram, e cada um tem uma posição em relação a quem é o verdadeiro herói, né? A Christy Marston, que é a neta do Marston, criador da Mulher Maravilha, ela fez um post dizendo que o verdadeiro herói do filme era o Steve Trevor. Uma outra amiga minha que nem assim, não acompanha os quadrinhos, não é leitora nem nada, nem é super fã da Mulher Maravilha, disse que chorou muito no filme, que para ela esse filme mostrou qual é o sentido, né, o que é verdadeiramente ser uma heroína. Então, ele tem dividido opiniões, assim, obviamente a maioria das que eu tenho visto de críticas são negativas, mas acho que a gente também não pode descartar essas outras percepções, sabe? Porque tem pessoas que realmente gostaram e se identificaram por uma série de razões. Eu gosto sempre de perguntar por que essas pessoas gostaram, né? O que gerou essa identificação? E daí é bem curioso, porque por motivos diferentes as pessoas se encantaram de novo, talvez pelo fato da gente não ter tantas produções desse tipo, né? Com super-heroínas. Há momentos assim realmente bons para quem é mulher, como quando elas estão lutando, quando a Cheetah, quando a Bárbara está chutando as bundas lá e tal, são momentos que valem a pena e tal, mas de fato ficam aquilo, sabe, tipo, esperava mais. Vamos lá, vamos começar então falando do primeiro filme. O primeiro filme foi um evento na minha família. Por que foi um evento na família? Porque nós fomos assistir o filme. Eu, minha mãe, que nunca vai ao cinema, ela não vai ao cinema, mas era o filme da Mulher Maravilha, aí. Eu, minha mãe, minhas duas sobrinhas e meu irmão. Nós somos todos do cinema. E nós saímos empolgadíssimos. Empolgadíssimos. Eu vou falar para vocês que eu não tinha muita expectativa, embora tivesse muita curiosidade, porque eu queria saber mais como é que eles iam encaixar a Mulher Maravilha na Primeira Guerra Mundial. Então, eu vi muitos méritos no filme, de forma geral. Gostei muito. Falei assim, bom, finalmente acertaram a mão. Fizeram um filme, realmente valeu a pena ser visto. Que a DC, ela tá mais para errar a mão do que para acertar a mão. A verdade é essa. Né? E aí, o segundo filme. Quando eu vi o cartaz do filme, lá em 2019, né, porque tem um certo atraso do lançamento, eu fiquei assim, o que é isso? Até porque a primeira coisa que aparece é o cartaz que eu vi, ela estava com a armadura dourada, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi o Cavaleiros do Zodíaco. Assim, vou colocar o Cavaleiros do Zodíaco da Mulher Maravilha. Roubou a armadura de Sagitário. Exatamente. Digamos que ela seja digna, pelo menos. E aquilo me deixou meio assim, com o pé atrás. Mas vamos lá. Mesmo assim, vamos ver o filme, né? E aí eu vi aquele trailer legal que mostrava aquela cena lá na ilha, aqueles Jogos Olímpicos das Amazonas lá. Eu falei assim, olha, esse filme promete. Mano, de repente vai ser uma coisa bem legal, né? Porque só por esse trecho que passou aqui, parece que é muito interessante. E vieram os primeiros comentários. Né, de alguns amigos postaram lá no Facebook alguns comentários, eu falei assim, caramba, estranho, né? Por quê? Porque antes de chegar aos primeiros comentários de quem tinha assistido, eu tinha lido os comentários, por exemplo, de sites como Omelete, que falavam que o filme era espetacular. E aí as primeiras pessoas que eu conheço que assistem e começam a apontar uma série de problemas no filme. Vou ter que assistir. Aí eu dei um jeito de conseguir ter acesso ao filme para poder assistir. E fiquei muito decepcionada. Muito decepcionada mesmo. Por quê? Eu até concordo com a Dani quando ela fala, é um filme para a sessão da tarde. É um filme para a sessão da tarde. Só que eu acho que, em função do bom trabalho feito no primeiro filme, da boa receptividade, em função da personagem, que eu acredito que é uma personagem que merece ser tratada assim, com um grande respeito, eu acho que o filme ele foi uma avacalhação, em muitos sentidos.
tá? Tem pouquíssimas cenas dele que eu realmente gostei. E, principalmente, o que me deixou mais incomodada foi a narrativa fraquíssima. A história é muito fraca. Uma coxa de retalhos. Exatamente. Uhum. Ela aparece com poderes que ela não tinha e que não tem explicação para aquilo, coisa que ela usa uma vez, descarta. Eu lembrei a Dani falando do filme teve um lance ali com o filme primeiro filme do Superman, lá da década de 70, aquela cena do voo dela me lembrava o filme do Superman, quer dizer, assim, eu acho que faltou um cuidado com o filme, e um cuidado com a personagem. A Mulher Maravilha, para mim, a verdadeira Mulher Maravilha, para mim, é aquela Mulher Maravilha dos anos 40. Ela foi criada dentro de um discurso de união entre as mulheres, ela foi criada dentro de um discurso feminista mesmo, tá? Aí eu não sabia dessa entrevista da diretora, mas aí a diretora falar que é um filme para todos, ótimo, tudo bem, é um filme para todos, mas a personagem é uma personagem feminista. Então, se você está trabalhando com a personagem feminista, você tem que ter, pelo menos, a base deve ser um discurso de empoderamento feminino. E eu simplesmente não consigo, pelo menos agora não me vem na mente, nada que me fizesse sentir empoderada ali, não. Eu vi uma Mulher Maravilha chorando durante 70 anos por um namorado que ela teve, será por 2 meses? E aí, não. Então, assim, é uma Mulher Maravilha solteirona, que a vida dela parou na Primeira Guerra Mundial. Só é feliz quando tá com... Ela resume, vamos lá, supostamente é uma entidade divina que deve ter pelo menos 4.000 anos. Ela resume a felicidade inteira da vida dela em 2 meses que ela passou com um camarada. Entendeu? Então, eu acho que se você pensar na Mulher Maravilha enquanto personagem concebido dentro de um determinado contexto, dentro de um discurso, o que a gente teve ali não foi a Mulher Maravilha. Foi uma versão assim, muito deturpada da proposta original da personagem. E isso me deixou aborrecida. Isso, para mim, foi pior do que a falta de um roteiro consistente, foi pior do que o mau aproveitamento dos personagens, principalmente dos vilões. Eu acho que foram muito mal trabalhados. A Cheetah, a Mulher Leopardo, ela poderia ter sido muito bem trabalhada, porque os atores eram bons. Os atores que estão fazendo os vilões eram bons. A Gal, ela não é exatamente uma atriz excepcional, mas ela se encaixa bem dentro do papel da Mulher Maravilha. Ela tem um ar régio, né? Exatamente. Ela exala então, poder. Para mim, acho que o principal problema ali foi a direção. Se a direção tivesse aproveitado melhor a temática, trabalhado melhor as personagens que estão ali, né, tivesse, às vezes, diminuído uns 40 minutos naquele filme, talvez tivesse sido um filme tão bom ou até melhor do que o primeiro. Eu começo dizendo que eu assisti ao filme por meios alternativos, não pretendi assisti-lo agora, porque eu estou em processo de mudança de casa, mas eu comecei a assistir vídeos no YouTube de canais que eu sigo, então os primeiros vídeos que eu assisti foram todos dizendo que o filme era espetacular, maravilhoso, perfeito. E aí, no Facebook, alguns amigos começaram a ventilar comentários, o Átila foi um deles, mas um outro amigo também, sobre problemas do filme, e aí eu comecei um outro canal que eu sigo, o Comic Zone, né? Ele fez 2 vídeos detonando o filme da Mulher Maravilha. Eu não pretendi assistir, mas por conta dos comentários, principalmente um comentário que me deixou muito preocupada, né? A Dani comentou bastante sobre isso no Facebook também, que foi a acusação de que a Mulher Maravilha seria estupradora no filme. Eu falei, eu tenho que dar uma olhada nisso, porque eu desconfio
que isso seja um exagero difamatório, machista, como que foram, no caso, foi a Mulher Maravilha e a mocinha lá do Bridgerton. Então, por exemplo, só volto ao cinema com vacina. Então, tive que assistir em casa, fui assistindo aos poucos, porque é um filme muito longo, como já foi pontuado. Eu acredito que todo o arco lá, a parte inteira no Egito, poderia ter sido cortada do filme, não faria diferença alguma, não faria. Então, assim, a Mulher Maravilha vai ao Egito. Por que ela vai ao Egito? Ninguém sabe. Aliás, acaba sendo mais problemático ainda uma sequência no Egito sem motivo nenhum, dada a questão do fato da Gal Gadot ser israelense. Isso gera uma tensão desnecessária, porque aquela cena não tem função na narrativa alguma, a não ser mostrar como as cenas de ação foram mal dirigidas, porque foram, até eu que não sou boa para ver isso vi. E os efeitos ruins, quando ela, por exemplo, pula salvando as criancinhas, você vê que eram 2 bonecos caindo. Assim, fazia tempo que eu não via um filme com um filme com tanto investimento. Veja, a gente está falando de um filme caro, de um filme esperado, com problemas assim tão evidentes. Então, por exemplo, se você cortasse o arco do Egito, eram 20 minutos a menos no filme, ou 30. Mas aí você tinha que cortar uma cena que não tem função também alguma, a não ser vergonha alheia, porque é vergonha alheia, que é a cena do jato invisível. Né? Meu marido, que entende de aviões, eu não entendo de aviões, ele chegou exatamente quando estava vendo aquela cena, ele olhou e falou: este avião é um avião Tornado, feito não sei quando, não sei onde, as cadeiras dele não são lado a lado, elas são em tandem, ou seja, elas são uma atrás da outra. Então, é um avião que existe e que estava no museu, eu acho, e que você entra e você sai com aquele avião, e quem está pilotando o avião é um sujeito que só pilotou um avião em 1910. 11, 12, aqueles aviões, primeiros aviões. Assim, a gente trabalha com a suspensão de descrença, mas o Mulher Maravilha, ele exagera ao nos pedir isso. Então, o sujeito que é incapaz de reconhecer uma lata de lixo, mas ele é capaz de dirigir um carro moderno, ele é capaz de pilotar um avião. E eu estou falando do Steve Trevor, que não precisava estar no filme, porque um dos problemas do filme é a presença dele. A Dani falou que ele é o herói do filme para alguns, e no fim das contas ele acaba sendo o herói do filme. E o ator que faz o Chris Pine, eu acho ele péssimo ator. Ele não funciona nem como ator, nem como sujeito bonitinho que a gente releva porque não é bom ator. Não funciona comigo, nenhum dos planos, né? Não dá. Mas vejam bem, pensando o filme ele me irritou em alguns momentos. Raramente, em pouquíssimos momentos, eu me senti feliz com o filme como eu me senti com o primeiro filme, em que os problemas do primeiro filme eu relevei porque o filme era muito satisfatório. Então, os problemas eram menores. O vilão é um vilão que não funciona. O vilão do primeiro filme não funciona. Mas who cares? Ninguém se importa. É um excelente filme de origem, tem cenas maravilhosas, você consegue vender a personagem e dizer, olha, agora a Mulher Maravilha está no cinema para arrasar. Esse novo filme, eu não sei o que quiseram fazer. E não foi um filme de sessão da tarde, porque eu assisti a sessão da tarde, eu sou uma criança dos anos 80, e nós temos excelentes filmes de sessão da tarde. Aliás, eu não sinto falta dos anos 80, eu não sei qual foi a fixação ali. Vamos pegar 1984, ombreira, cores cítricas, mullets. Isso, sinceramente, eu não sei quem tem saudade dessas coisas, mas o filme é uma celebração dessa estética. Mas, assim, sendo objetiva, né, porque eu já falei demais. O que realmente me irritou no filme, e a Natânia já falou de uma certa maneira sobre isso, é que precisou um homem, no caso Steve Trevor, para lembrar a Mulher Maravilha de quais eram os deveres dela, de para que ela era uma super-heroína. E é muito feio isso. E ela, né, tem um conceito que é o conceito do dispositivo amoroso, né? Então, que as mulheres elas são doutrinadas desde o ventre porque elas devem amar.
elas devem servir, elas devem amar, elas devem se doar, elas devem se sacrificar. Por quem? Por um homem. E depois pelos filhos desse homem. Então, a Mulher Maravilha nesse filme estava disposta a sacrificar o mundo para ter um homem, um macho, com quem ela teve um relacionamento por 2 meses, deve ter sido um macho fantástico, maravilhoso, não quero entrar nesses detalhes, mas 70 anos, e é o sujeito que tem que lembrar para ela que ela tem o dever de salvar o mundo. Então, assim, não é um filme feminista. Definitivamente não é. Por nenhum ângulo que eu possa ver. Então, é claro, você talvez encontre mulheres feministas que vejam feminismo no filme da Mulher Maravilha. Eu não vejo. Neste segundo filme, eu não consigo. Eu vejo humor, eu vejo homenagens aos filmes ruins dos anos 80, homenagens à moda dos anos 80, homenagens ao Super-Homem de 78, que é um excelente filme de herói, com um excelente protagonista que consegue passar as nuances da interpretação como nenhum outro ator conseguiu passar no papel do Super-Homem. Tá? Não, mas é um filme muito complicado. E os vilões, por mais que eles não tenham sido bem explorados no filme, eles têm uma atuação muito boa, tipo assim, eles entregam aquilo que disseram para eles entregarem, e entregam muito bem. Eu não tenho crítica nenhuma, nem a atriz que faz, e nem ao Pascal, nenhuma, eles estão entregando. Aliás, peguem o Pascal e botem para fazer o Trump, porque é o Trump. Né? É o Trump. Bota ele para fazer uma bio do Trump, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Com bom Vamos roteiro, falar disso ótimo. ainda. Ok, acabei. Adorei. Deixa eu... Realmente, a minha intenção aqui era ouvir, principalmente, e vocês falaram muito do que eu acho, principalmente a Valéria. A Valéria, assim, eu me vi muito dentro do que ela falou, o filme também me irritou muito, para não dizer que eu não gostei de nenhuma cena, e eu sorri na cena final, na cena pós-crédito. Vocês viram todos a cena pós-crédito? A cena Foi a única cena boa. É a única cena boa. Pós-crédito valeu o filme. Valeu o filme. Não valeu o filme, mas... Enfim. Assim, a gente teve a nostalgia da presença da atriz. Exatamente. A própria personagem Astéria. Não, mas, enfim. Eu quero... Vamos lá. Vocês todas, de uma maneira ou de outra, tocaram um pouco no primeiro filme. E eu tenho um problema com o primeiro filme, porque eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando a gente vê um filme médio, com um bom final, você sai do filme com uma impressão de que o filme foi melhor do que foi. Não acontece isso muitas vezes. Quando a gente vê um bom filme com um final ruim, a gente tende a sair do cinema com uma impressão muito ruim. E, para mim, Mulher Maravilha, o primeiro, é exatamente isso. É um bom filme, é um filme muito bem construído, mas que tem um final que eu acho que cai muito. Eu não compro aquele vilão de bigode. Eu acho que, assim, aquilo faz o filme tem uma queda muito grande onde ele não podia ter. O CG do filme no final. Mas isso, assim, são coisas minhas. Mas, assim, eu sinceramente, eu acho que vilão em filme de super-herói, na maioria das vezes, né? Eu conto nos dedos de uma mão. Concordo. Os bons vilões. Concordo. Que são os generais do filme 2 do Super-Homem, o General Zord. Dos filmes são clássicos. Ótimos vilões, né? Eles funcionam. É o Abutre dessa nova trilogia. Longe de Casa. Para mim é o melhor vilão de qualquer filme de herói que eu tenha visto. Eu entendo as motivações dele e ele me convence. Porque, sinceramente, você assiste muito mais pelo herói, porque o vilão não... Eu sei que a Natânia gosta do Thanos, mas eu acho lamentável. Eu também gosto. Péssimo de motivação. E eu acho que a gente não consegue colocar o Coringa do Jared Leto nisso, porque embora a interpretação seja maravilhosa, também não tem background nenhum, e ele se baseia exatamente nisso. Jared Leto não, do Heath Ledger. Perdão, do Heath Ledger. Pelo amor de Jared Deus. Leto, deixa pra lá. Mas enfim, o que esse filme fez, na minha opinião, foi fazer o primeiro filme ficar melhor. O primeiro filme agora, pra mim, ele cresceu muito por causa do que esse é. Agora eu queria fazer algumas provocações a partir do que vocês falaram sobre o empoderamento incluso ou não incluso no filme. Existia um empoderamento no primeiro filme, que foi muito debatido, e a gente está vivendo um mundo onde
tudo vira muito debate. E ao mesmo tempo que a gente sabe o quanto é importante que esse empoderamento seja retratado para as pessoas, para as mulheres se verem, tudo aquilo, automaticamente você tem também todas aquelas pessoas tacanhas que vão repetir, a Mulher Maravilha não era assim, estão colocando feminismo, não era para acontecer. Vocês acham que o motivo desse segundo filme ser tão pausterizado é isso? É a Warner, é a diretora dando um passo para trás, ou é só ruim mesmo? Eu acho que é só mal pensado mesmo, porque você tem aquelas doses, né, de empoderamento feminino para as massas, elas estão ali, de forma muito, muito rasteira, né? É quando ela pisca para a garotinha naquela cena do shopping, quando você, por exemplo, coloca a Diana interagindo com a Minerva e as duas ali se tornando best friends forever, né, e ela dando suporte. Você tem ali, né, doses que são reconhecidas pelo público mais amplo como questões que estão ligadas ao feminismo, mas de uma forma muito superficial. Né? É tudo muito superficial, mas isso está presente. Ela é empoderada de uma forma muito genérica e, ao mesmo tempo, o filme a desempodera totalmente por conta do dispositivo amoroso. Né? É uma coisa... Fala você, depois eu falo. É mais velho na frente, é isso mesmo. E outra coisa também é que me incomoda demais é que ela perde completamente a noção de quem ela é. Ela é uma amazona, caramba. Ela é uma mulher que é dona de si. Era uma mulher que deveria ser... Ela foi preparada para tomar decisões difíceis, mas ela está o tempo todo usando o Steve Trevor como suporte, é uma bengala para ela. Ela está o tempo todo perguntando para ele o que ela deve fazer. Igual, acho que foi Valéria que comentou, caramba, ela estava disposta a abrir mão do mundo por causa de um homem. E isso quebrou, isso assim, foi horrível. Eu achei isso horrível. Né? Aquilo não é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha não foi criada para passar por uma situação assim. Eu achei que foi um vexame. E a questão ética, principalmente. Né? Onde está a ética ali? Por vários momentos ela deixa a ética de lado, com aquela coisa, agora eu tenho que pensar em ser feliz. Minha felicidade é ter esse homem aqui que perdia 70 anos. Mas você diz também da questão de estar usando o corpo de outra pessoa, que foi o que até a Valéria falou. Eu acho que a questão ética está presente ali em vários momentos. A questão do corpo, então, não é questionada. Né? Eu nego completamente a tal da tese do estupro. Eu acho que é um exagero enorme. Né? Baita falsa simetria, né? Não, tem lógica. Agora, o fato dele estar ocupando o corpo de outra pessoa... Tem que ser, pelo menos, falado em algum momento. Eu até parei para pensar se o efeito do artefato... O artefato também não teria o efeito de atordoar a capacidade, né, de reduzir a capacidade de avaliação da pessoa. Ética que a pessoa teria. Você vê o comportamento da Minerva, conforme ela vai numa escalada, ou o do Max, né, também numa escalada de perda de limite. A Mulher Maravilha ela não perde todos os limites, ela é uma amazona, ela é a super-heroína, mas, ao mesmo tempo, ela fica, de uma certa maneira, embriagada pelo efeito do artefato. Só por esse prisma, visto por esse prisma, eu consigo relevar o fato dela em nenhum momento se questionar. O problema é que, mesmo quando você chega lá no final, ela continua não se questionando. Né? Então, assim, se naqueles primeiros momentos ela ficasse embriagada pela presença do sujeito, graças ao artefato, que é poderosíssimo, ok. Mas em algum momento lá no final você tinha que fazer uma retomada.
que o filme não se preocupou em fazer. Ela dá um sorrisinho pro hospedeiro, né, do Steve, né, no final, e tá tudo muito bem, e tá tudo muito bom. Porque, diferentemente, e muito se falou sobre esses filmes de troca de corpo dos anos 80, para mim isso é bobagem, tá? Para mim isso é bobagem. Mas, geralmente, quando você tinha essa coisa do Big, quero ser grande, o sujeito, por exemplo, e citaram esse filme do Big, inclusive por conta da questão do abuso, suposto abuso sexual, o cara era uma criança e ele acorda um adulto, ele é uma criança dentro de um corpo adulto, né? No caso, quando você tinha essa coisa da troca de corpo, porque nos anos 80 era a troca de corpo, a mãe que trocava de corpo com a filha, o pai que trocava de corpo com o filho, o espírito baixou em mim, que o sujeito... Você tinha uma coisa que não teve no filme da Mulher Maravilha, que era típico daqueles filmes, que é o sujeito que o que está dentro daquele corpo novo, ter que se acostumar com aquele corpo. Não há... eu achei muito louca aquela primeira aparição do Steve, porque ao mesmo tempo que ele pareceu muito seguro, eu pensei, há quanto tempo esse homem está aí dentro do corpo desse cara? Ele fala, eu gosto de tal coisa, eu gosto da casa do sujeito, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Há quanto tempo? Não aconteceu agora. Ele não teve nenhum momento em que ele teve que se acostumar a ter um corpo material de novo. Você não teve... E, ao mesmo tempo, aquele cara que estava plenamente integrado numa casa dos anos 80, ele é incapaz de reconhecer uma lixeira, mas ele é capaz de pilotar um avião. Isso assim, foi uma coisa muito atropelada. Eu quero comentar 3 pontos específicos aí que elas tinham comentado, né? Primeiro, sobre a questão do feminismo, da Mulher Maravilha, ela ser feminista. Eu fiz uma investigação uma vez com a ajuda do Yuri, a gente escreveu um texto conjunto, falando justamente sobre a Mulher Maravilha ser um ícone feminista, que é muito diferente dela ser efetivamente feminista. Por que isso? Porque ela é uma personagem de 80 anos, né? Que durante esses 80 anos ela foi escrita majoritariamente por homens, com nenhuma identificação com o macho, com nenhuma identificação com o feminismo. Então, assim, se nas primeiras histórias escritas pelo Marston, ela tinha um discurso muito próximo do discurso das sufragistas, porque o feminismo ainda não tinha, né, ainda essa noção de feminismo, assim, das sufragistas e de empoderamento, união entre as mulheres e tudo mais. Ao longo, assim, depois da morte do Marston, esse discurso se perdeu fortemente, né, porque ela já foi uma mulher ciumenta e apaixonada, que, assim, muito parecida com essa do filme, por volta dos anos 50, onde ela tinha, tipo, crise de ciúme por causa do Steve Trevor, que na maior parte das histórias em quadrinhos é um personagem banana, assim, o melhor Steve Trevor que eu já vi até hoje, por incrível que pareça, é o do filme, porque nas histórias em quadrinhos ele é péssimo, machista pra caramba. Ela já perdeu os poderes por causa dele, já, também nos final dos anos 60, né, depois se recuperou nos anos 70, por conta dessa identificação que as feministas da segunda onda tinham com a personagem e tal. Nos anos 80, com o arco do Jorge Pérez, daí ela recuperou um pouco mais daquilo que se tinha originalmente para ela, né, de uma personagem que realmente focada na justiça, na verdade e tudo mais e tal. Só que daí você tem os anos 90, onde ela é uma personagem extremamente sexualizada, onde as histórias têm muita violência gratuita, onde ela está completamente assim, longe do que ela foi criada para ser. Então, ela vai ser uma personagem feminista de acordo com o roteirista que vai escrever, né? Então, a gente não pode afirmar, tipo, ela é assim, feminista, eu acho. E daí eu tenho um outro problema com essa questão do feminismo, que é essa ideia de que, porque, assim, já que ela é um ícone feminista, já que muitas feministas têm uma identificação com o discurso dela, essa obrigação que todas as produções, para agradar mulheres que são feministas, tenham que ser necessariamente feministas, como se a gente só fosse gostar ou só fosse consumir produções que tivessem esse tipo de discurso, sabe? Como se a nossa vida girasse 24 horas em torno de militância.
né? E isso é uma visão assim, tipo, muito reducionista, né? Muito limitada do que é ser mulher, do que é ser feminista, porque mesmo essa semana estavam até tirando onda que eu chorei numa cena de Bridgerton, né? Tipo, que é um novelão, né? Que é um romance, tipo, novelão e tal. Então, assim, essa obrigação de que homens geralmente impõem às mulheres, de que o filme não é feminista, então ele é uma bosta. O filme feminista tem que gostar dele porque tem uma mulher empoderada. Tipo, é uma mão de balela que homens inventam para tentar deslegitimar os nossos discursos, né? E daí a questão do estupro, de novo, trazida por quem? Por homens. Homens que nunca leram uma linha sobre questões de gênero, que nunca, assim, olha só que curioso, né? Essa questão do estupro, porque, assim, no ano passado eu dei uma entrevista pro Gaúchas, né, pro Tiziano, falando sobre a personagem Druna, que é uma personagem que é constantemente estuprada, né, dentro da narrativa, que por mais que o Serpieri seja um desenhista assim, fenomenal, e ele tivesse uma intenção muito boa quando ele criou a personagem, ele queria fazer uma personagem muito bonita, em contraste com o abuso dos homens, como se ela representasse o meio ambiente e a terra, que os homens faziam com ela, etc, etc. Virou uma revista, assim, como era Playboy, uma revista para bater punheta, né, para masturbação. E daí, quando eu falei isso, quando eu falei que o leitor médio da Druna consumia a revista por conta, né, disso, eu sou xingada até hoje em grupos, os caras fazem grupos e lá e mencionam meu nome, não deixa esse quadrinho cair nas mãos da Dani Marino, porque ela vai aparecer aqui com ancinhos e tochas para queimar os nossos gibizinhos e tal. Quando a gente falou também do estupro da Maria Schneider no Último Tango em Paris, que não foi uma cena, tipo, fictícia, a atriz foi estuprada numa cena, diante das câmeras, né, para justificar o que o diretor achava que ia ser mais verossímil, para justificar o prazer, o seu entretenimento de quem estava assistindo, eu tenho que ouvir de homens que isso é arte, que isso é justificável, que eu tenho que separar o autor da obra, né? E daí a gente cresce, nós mulheres, e nós que também pesquisamos gênero e tal, com uma série de representações de mulheres sendo estupradas, seja por, assim, mentalmente, como acontece com a Jessica Jones, que ela é manipulada, né, mentalmente. A gente também discutiu o estupro da Jessica Jones em várias mídias, nós discutimos isso, né, seja da Sue Richards, né, a Mulher Invisível no Quarteto Fantástico, também foi manipulada mentalmente, e nunca se teve um pio a respeito disso. Nunca, né, alguém, tipo, falaram que a gente estava exagerando e tudo mais, e isso ao longo de séculos, né? As mulheres sendo estupradas, violentadas, mortas, esquartejadas para justificar o protagonismo masculino. E daí você tem um filme em que, erroneamente, porque realmente é uma droga que isso tenha acontecido, o cara se apropria do corpo de um outro homem e transa com a Gal Gadot, que é, tipo, a Mulher Maravilha. E você quer colocar no mesmo patamar, dizer que é a mesma coisa um homem transar com uma mulher, que é a Mulher Maravilha, e estupro, né? Real, assim. É um exagero, assim, é uma falsa simetria tão grande que é risível. A gente que estuda gênero, a gente vai falar que é um exagero, tipo, absurdo, entendeu? Então, esses comentários, eles são típicos, eles acontecem também, aconteceram com a Capitã Marvel em relação a outras coisas, né, tipo, coisas que homens inventam para deslegitimar a existência daquele filme, porque toda vez que uma mulher dirige alguma coisa, toda vez que uma mulher faz qualquer coisa, você usa aquilo lá, um erro, né, um deslize que ela tenha, para justificar algo que seja referente a um grupo, né? Então, se uma mulher faz alguma coisa ruim, se a Patty Jenkins fez um filme ruim, pronto, ela está representando todas as diretoras de Hollywood, e agora a gente não devia mais ter filmes dirigidos por mulheres, que veja só a meleca que ficou esse filme, né? Então, isso é um exagero, né? O filme tem um monte de falhas, o filme não é bom, etc. e tal. A gente pode discutir vários desméritos dele, né? Assim como também
vai ter gente, eu vi críticas de pessoas falando que ela é um filme Mulher Maravilha empodera e tudo mais, embora eu não ache. Então, você vai ter outras análises, mas o grande problema assim, de certas críticas, quando a gente analisa sempre sem uma perspectiva de gênero, e eu sinto falta desse tipo de análise, é você querer dizer, como os homens têm falado, que é o pior filme da DC, que é o pior filme de super-heróis ever. Sabe, quando, assim, para mim não tem comparação você querer falar que Mulher Maravilha, por pior que seja um filme pior do que Batman vs Superman, que é, tipo, nossa, um filme muito cagado. Batman vs Superman não é... Tem o seu mérito, e o mérito é a Mulher Maravilha. Exatamente. Ela salva o filme. Ali é o contrário. A presença Esquadrão dela... Suicida. Eu não consigo assistir Esquadrão Suicida por 15 minutos, gente. Eu não aguento, porque é tão ruim. Já tentei 2 vezes. É tão ruim. Assim, e você querer dizer... você fazer esse movimento no Rotten Tomatoes e outros sites de crítica para tentar justificar que mulheres não devam fazer filme, como também se tudo que as mulheres tivessem que fazer fosse perfeito, né? Como se a gente não tivesse o direito a ter produções medianas ou até mesmo ruins, porque afinal de contas, se você contar a quantidade de filmes produzidos por homens ao longo da história do cinema e dirigidos por mulheres, né? A gente tem muito direito de fazer muito filme ruim. Para você poder assim, fazer qualquer tipo de comparação, você precisa ter em quantidade, né? Você precisa ter filme muito ruim, você precisa ter filme mediano, na mesma quantidade que homens já produziram filmes medianos, você precisa ter filmes muito bons. Então, assim, é uma droga, é um filme ruim, mas ok, ele tá na média, assim, a gente tá fazendo um filme ruim, fez um filme ruim, vamos superar, bola pra frente. Ainda tem uma outra coisa, eu nunca sei, num filme dessa proporção, eu nunca sei o que é a Patty Jenkins e o que é o dedo do estúdio falando, não, faz isso, bota mais aquilo. Tem que voltar o Steve Trevor porque fez sucesso no primeiro. Ah, mas isso é dela. É dela porque ela é completamente louca pelo Steve Trevor. Antes de ter qualquer roteiro, ela já falou que uma certeza que ela tinha é que ia ter o Steve Trevor. Por quê? Porque nessa obsessão que ela tem com o Superman, de 78, que é um filme que não dá para ser comparado, que foi o primeiro filme lá de super-herói que você teve direção do Coppola. É outra coisa. Marlon Brando como pai do Superman, um Superman, como a Valéria falou, com a atuação que teve e tudo mais. E daí ela querer fazer, por exemplo, da Diana e do Steve Trevor, uma coisa meio Lois e Clark, não funciona, porque assim, você tem um super-homem, um super-herói que é um homem que está salvando a moça e tal, e a Mulher Maravilha nunca teve essa, assim, ela tem várias histórias que ela está sempre salvando o Steve e tal, mas esse não é o propósito dela, você querer fazer com que ela coloque, assim, o mundo e o amor, como o Superman teve que fazer nesse filme, né? Oh, meu Deus, colocar o mundo e o amor dele numa mesma balança, não funciona porque é uma personagem com uma história completamente diferente, né? Então, é dela, assim como foi dela no primeiro filme, A Terra de Ninguém, que ela teve que batalhar para que essa cena ficasse, porque os homens não entendiam. É a melhor cena do filme. Melhor cena. É o que define ela como... Eu acho que aquela cena da Terra de Ninguém entra de filmes em geral. Ela é linda, ela é muito bem construída. Porque eles não entendiam a necessidade daquela cena. Então, assim, você tem a Patty Jenkins no roteiro, mais duas pessoas, né? Eu tenho os nomes aqui. Eu tenho o nome aqui. Vamos lá. Roteiro de Patty Jenkins, Geoff Johns e David Callahan. Geoff Johns e David Callahan. Mas sabe o que me parece? Que, assim, acima de tudo, para aproveitar o sucesso do primeiro filme, esse é um filme estilo aqueles desenhos dos anos 80, que você colocava uma historinha qualquer ali, para vender os produtos de merchandising, para vender os bonequinhos, para vender todo aquele marketing, porque esse filme foi sair numa época em que, né, de pandemia, né? Eu não sei o que mais eles mexeram depois. O filme já estava pronto, não já estava pronto? Já estava pronto. Mas assim, a intenção... Ele ia ser lançado, acho que no final de 2019, início de 2020. No fim das contas,
O filme vai ser difícil de ser avaliado por causa da pandemia. A gente não tem uma situação normal. É o grande filme que estreou no cinema, porque outros não estrearam. Eu li uma crítica que eu achei interessante, feita por uma mulher, depois eu não lembro, não sei se estava no Omelete, onde estava, que ela estava ponderando sobre a recepção ruim que o filme teve, principalmente na internet, e falando o seguinte, mas a Mulher Maravilha, será que esse filme teria o mesmo impacto ruim se ele tivesse sido visto na tela grande, com todo o aparato do cinema? Será que ele não teria uma outra receptividade? E algumas das falhas evidentes do filme não seriam disfarçadas? Então, por exemplo, o fato de eu poder sentar em casa, assistir, parar e voltar e ver de novo, coisa que no cinema você não pode fazer. Não, a imersão é diferente. Ou você vai e embarca direto no filme, né? E quando eu vou ao cinema, eu não levanto da sala de cinema para nada, eu entrei, eu vou ficar até o final e dane-se, eu vou ficar. Até os créditos lá eu vou ficar. Quer dizer, o impacto do filme seria diferente, né? É um filme que está numa situação totalmente sui generis, ele não está em embate com outro grande filme em termos de produção, investimento, expectativa. Ele não está, né? Ele estreou de forma capenga, então ele teve um excelente rendimento na primeira semana para aquilo que são as possibilidades dentro de uma pandemia. Há países que os cinemas não estão abertos. Há pessoas que com certeza estariam no cinema, eu, por exemplo, para ver esse filme, não estão. Mas ele foi o filme mais visto do streaming. Eu não vou. Agora, eu realmente não sei se é um filme pensado para vender coisas, para além da média dos filmes de herói. Porque eu não vi nada ali naquele filme que pudesse, por exemplo, até a própria extensão do filme, eu acho que ela já afasta as crianças e os adolescentes. Principalmente, eu não vejo naquele filme a questão do vamos vender bonecas da Mulher Maravilha, vamos vender... A armadura foi feita só para isso, ela só apareceu para isso. Mas, eu não acho. Veja. Eu acho que é só um fanservice por causa da armadura do... Meu Deus. Do Alex Ross? Do Alex Ross. E eu acho que o que a Valéria está falando se evidencia também num visual dos vilões. A gente tem um cara de terno e a Mulher Leoparda sendo guardada até o último segundo para aparecer rapidinho. Olha. Agora, e, assim, e olha só. Muito mal feito. E nem se sabe. E nem se sabe como ela chegou àquilo. Sim, como ela se tornou aquilo. Então, aí, olha só. A única pista lá no início é guepardo, né? É a chita, que ela entra e tem uma chita empalhada e ela olha para aquele animal, mas não existe. O que é rima visual, não é? Na verdade, existe um diálogo posso só, dela. Um parênteses, por favor. Um furo no roteiro violento foi justamente essa transformação dela. Por quê? Porque ali a regra mágica é fazer um pedido por pessoa. Ela já tinha feito dela, ela fez 2. Entendeu? Ela fez 2. Mas isso daí você pode dizer que um ela fez pra pedra, o outro ela fez pra ele. Mas ele é a pedra. Isso dá pra... Não é só isso, veja. Uma coisa que ficou estabelecida lá no início é que para você fazer o pedido, você tinha que tocar na pedra. Ela não tá tocando nele. Não aparece. E não, é isso que eu tô falando. E no final tem toda aquela sequência em que ele tá falando pro mundo e basta que as pessoas desejem. Quando você deseja para uma estrela, não é assim, né? Porque eles usam o termo tocar, eles dão uma subvertida. Exato. Assim, agora, eu posso fazer um comentário, é quase uma piada, né? Aquela luta dela com a Chita, com a Mulher Leopardo, era um passarinho lutando com um gato, né? A armadura parece que foi colocada ali para isso. Para fazer o clássico de passarinho brigando com um gato. A armadura não tem sentido. Nada. Enfim, mas eu queria fazer uma pergunta. A Valéria falou sobre os anos 80 e tudo que ele não tem de bom, né? Eu tento analisar os filmes, sejam de heróis ou não de heróis, como filmes, e eles têm que funcionar dentro de si próprio, certo? E aí existem algumas regras de roteiro que eu não consigo entender. Por que aquele filme precisava ser nos anos 90? Porque olha, não tinha celular. Para não ter celular. Não ter celular, porque se ela estava escondida. Assim, você tem outras narrativas que nem
em Liga da Justiça, embora a Patty Jenkins fala que não considera nenhum desses filmes para a narrativa solo dela. Mas porque o mundo ficou uma Mas zona. ela Como é que o ficou- Batman não ia saber disso? O Batman ali tem o quê? 16 Olha, anos. Eu achei aquilo muito ruim, tá? Péssimo. Péssimo. Porque veja bem, foi estabelecido lá na Liga da Justiça que a Mulher Maravilha tinha ficado 80 anos, 90 anos, sei lá, sem dar sinal de vida. Ele só tem aquela foto desfocada. Desculpe quem acha que nos anos 80 você ainda estava no momento em que ninguém ia fotografar, ninguém ia falar, ninguém ia fazer nada. Tá? Não iam ter lendas e Aquela boatos. cena galhofenta dos ladrõezinhos no início, Muito mal feita. ruim. Ela vai quebrando as câmeras de segurança. Tem um momento que ela vai lá e ela quebra as câmeras. Gente, mas todo mundo viu aquela mulher. Todo mundo a viu. Nunca as pessoas... O que é o fotógrafo, né? Aquele fotógrafo jornalístico, que é o cara que está lá na hora certa, no momento certo, e por acaso faz a foto. Aquilo é absolutamente sem sentido. Uma das coisas que me incomodou muito, quando o filme foi anunciado, era exatamente essa temporalidade. Eu não gosto da Cheetah, como eu falei, pô, a Cheetah vilã, é isso aí mesmo? Mas é uma das E o maiores vilãs dela, né? E o 1984, por que 1984, se ela estava desaparecida? Eu também acho um desperdício aquela história de que ela ficou 90 anos sem aparecer. Ela ainda estava de luto pelo Steve, tá vendo, Natânia? Essa é a ideia, né? Eu acho que é uma. Eu acho que é. Eles viram a beleza, os logos de Thor Ragnarok usando uma estética colorida e pensaram, vamos fazer a mesma coisa, porque a gente precisa tirar a cara de soturno que o Zack Snyder deixou nos nossos filmes. Então parte para fazer algo mais colorido possível. Aí alguém na mesa dos sócios fala 1980. Aí alguém botou isso. Porque, para mim, a única explicação é essa. Eu não lembro, mas eu escrevi lá, porque isso foi perguntado também na coletiva, e a Patty explicou por que ela escolheu 1984. Ela deu uma desculpa. É uma explicação plausível, porque eu não lembro qual foi a justificativa dela, mas ela escolheu por uma série de... Acho que, não sei se tem a ver com algum escândalo nos Estados Unidos naquela época. Eu não lembro qual que era o motivo. Vamos lá. Meu mestrado na década de 80 era para servir para alguma coisa agora, né? E em Estados Unidos. Então encaixa, algumas coisas ali mostra um ator que eu achei impressionantemente parecido com o Reagan na hora do presidente. Eu fiquei olhando assim, eu falei, poxa, comprei até que parecia o Reagan. Parece mais o Reagan do que o Nixon do Watchmen. Mas enfim... E ali até é coerente, porque o Reagan tem aquela ideia do combate, da guerra nuclear. Então, ali, dentro da incoerência do filme, não é uma das piores coisas. A gente teve, no bojo daquilo, o caso Ira-Contras, ali, todo o problema da crise do petróleo da década de 70. Então, daria uma fundamentação de por que o Maxwell Lord é tão viciado em óleo. Você tem, mas isso é um fiapo que não se mantém. É um fiapinho. Porque é uma coxa de retalhos. Exatamente. O rapaz do Super 8 lá, ele fala exatamente isso. Ele fala que parece que várias pessoas assim, se sentaram com as suas primeiras ideias e falaram, o que você acha de colocar isso? Pô, bacana, bota aí. E se a gente fizer isso aqui? Também, coloca. E daí você costura um monte de coisa sem sentido e você não tem uma linearidade, você não tem um porquê das coisas acontecerem como acontecem. Eu também não entendi por que ela vai usar. Eu gostei de uma comparação com uma pessoa fez num vídeo que até o Yuri, acho que foi o Yuri que enviou para eu dar uma olhada. Ele chamou o filme de um Frankenstein, né? São vários corpos costurados um no outro. É uma colcha de retalhos. É um brainstorm. Muito mal. Parece assim, você teve um monte de ideias e foi colocando aquelas ideias como se o filme não tivesse passado pela mesa de edição. Então, por exemplo, se alguém tivesse um bom olhar, pararia e falou assim, vamos tirar essa sequência aqui do Egito, que ela não faz diferença nenhuma pra gente. E meia hora menos de filme ia irritar muito menos. Aquela cena inicial dos Jogos das Amazonas, ela é muito boa, mas ela também não tem função na narrativa desnecessária. alguma.
E ele Já incoerente. não Eu fiquei o função filme inteiro esperando nenhuma. para saber se ia ter alguma ligação entre aquela cena e o resto do filme. Era só porque citou a Amazônia. Não, é por causa da Ah, trapaça. É por só causa da isso. trapaça. É de subterfúgios para você chegar na vida. E é o que o Maxwell Lord tá fazendo. Mas ao mesmo tempo aquilo não fica caracterizado. Aquela sequência ela não precisaria estar Concordo. ali, porque No a coisa fim, não fica evidente. Foi a mais bem feita. Foi a mais bem feita do ali, filme inteiro, mas não tinha utilidade. Agora, eu vou discordar um pouquinho da Dani lá atrás sobre a questão do filme da Mulher Maravilha não precisar ser um filme feminista. Eu acho que a gente tem que discutir o seguinte, né? O que a Mulher Maravilha representa como ícone neste momento? Porque ela é isso, ela é um ícone que carrega nela uma série de sentidos. Então, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher independente, ela é uma mulher que luta pelo que é bom, pelo que é belo, pelo que é justo, tá? E ela se apega a esses valores, ela não vai se afastar deles. Ser feminista, assim, acho que ela pensa na militância, ser feminista não é botar, por exemplo, um discurso vazio, então insere um discurso ali no meio do filme para tentar passar uma ideia de que você está fazendo a propaganda de uma agenda feminista. Eu acho que o problema do Mulher Maravilha, em 1984, é porque ela trai aquilo que é de mínimo, tanto na essência da personagem, uma essência que eu estou remontando lá nos anos 40, e naquilo que foi depreendido. Tem uma autora, é que todos os meus livros estão empacotados, mas tem uma ela discorre, eu lembro sempre dela, porque ela tem um livro sobre a Mulher Maravilha, Wonder Woman. Então, ela fala o seguinte... Wonder Woman and Feminism, Lilia Robson. Lilia Robson. Pois é. Ela fala ali de como ela fazia uma leitura subversiva dos quadrinhos da Mulher Maravilha, ela criança, né? Sempre pulando aquelas partes dela com o Steve, porque ela tinha muito medo da Mulher Maravilha casar com o Steve Trevor e ter que abrir mão dos seus poderes e abrir mão do seu heroísmo. Então, para ela, a Mulher Maravilha era heroína. Então, a gente não pode perder de vista que, mesmo com essas intervenções de um olhar masculino, machista, como é que essas meninas, que vão ser as feministas da segunda onda, liam esse quadrinho? Ela era a única heroína que tinha sua própria revista, que era uma mulher adulta, que não era moça alguma coisa, ela era a Mulher Maravilha. Então, a partir do momento que esse filme atrela dessa forma pavorosa, porque para mim aquilo é pavoroso, a figura da Diana ao Steve, a ponto de efetivamente, quando alguém fala o Steve é o herói do filme, eu não tinha pensado isso quando eu estava, mas eu concordo plenamente. E é aquele herói chato, mala, irritante, que faz as piadinhas. Aliás, ele nem tem tanto espaço para as piadinhas, mas que salva a Diana com aquela... Né, está no meio da bandeja. A bandeja, olha só. Salva a Diana com a bandeja. Umas frases de coach. Meu Deus, assim, eu acho aquele filme tão complicado, né, para algumas coisas. Eu vi gente reclamando do uso do laço. Mas o laço foi usado o tempo inteiro no filme. Ela teve 70 anos para aprender a usar o laço. Desculpa, eu não estava vendo. Então, assim, o uso do laço foi consistente dentro do filme. Foi usado o tempo inteiro. Mas quando ela cria o jato invisível, não, aquilo, nada, aquilo não é somente absurdo, porque aquela magia que você usa e não vai usar mais, mas é absurdo por uma outra coisa, porque ela já estava fraca. Ela já tinha sido ferida. Ela já estava debilitada. Então, no momento em que ela já estava debilitada, que ela já tinha sido ferida, ela não entende por que ela foi ferida, porque aquilo era inédito, ela vai criar um novo poder. Então, um negócio tão nonsense, só para fazer uma cena bonita, supostamente romântica. Mas foi antes. Mas não. Para ir para o Egito. Não. Pois é, mas antes daquela situação, na cena anterior, na sequência anterior, imediata, ela já tinha sido ferida. Ela vai ser ferida de novo no Egito. Tá. E ela não entende por que ela se machucou ali. Ela já tem um problema ali antes, no momento antes. E é muito complicado aquilo. Porque
ninguém sentou e analisou aquele roteiro para ver, olha, isso aqui é um buraco muito grande. Eu concordo com a Olha. Valéria. E só acrescentar uma coisinha rapidinho, Valéria. Não, tudo que você falou, assina embaixo, tudo. E eu lembrei, não sei se vocês chegaram a assistir o piloto de uma série que seria lançada da Mulher Maravilha. Saiu, sei lá, mas eu não vi. uns 5, 6 anos atrás, né? Um tempo atrás. Eu sei qual é, mas não vi. Eu assisti, o piloto, foi a pior coisa que eu assisti na minha vida. Eu toda empolgada, procurei o piloto do filme para assistir. Tá vendo, Natânia? Mas são as altas expectativas. Não, Abaixa a bola. Não pode ter altas expectativas. Não, aí eu fui assistir, o piloto da série, para mim, referência da Mulher Maravilha em série, É da Linda Linda Carter. É ótimo. Eu acho ótimo, adoro aquela série. Aí fui assistir o piloto. Vamos lá, assistir o piloto. E eu lembro que o uniforme dela era um uniforme completo, era calça. A calça. Era calça. Vocês sabem que quando eu assisti o filme da Mulher Maravilha, eu, na mesma hora, lembrei do piloto da série. Por quê? O que é, resumidamente, Mulher Maravilha nessa série? É a mulher que é a heroína que sai para batalhar de dia, volta para o apartamento onde ela mora sozinha com um gato à noite, se entra na frente da televisão deprimida, reclamando da solidão dela com um gato. Isso era a Mulher Maravilha da série. A série não saiu do piloto. Não saiu do piloto, tá? E ali, a questão toda ali era a questão amorosa, a solidão no coração dela. A falta que o Steve Trevor fazia. Então é assim. Mas é a redução das mulheres a essa necessidade de ter alguém para amar. Não é ser amada, é ter alguém para amar. Ter alguém a quem se dedicar. O mundo dela é o Steve. Exatamente. O resto do mundo não importa. Mas aí é que tá, né? E aí eu vou voltar lá para 1941. Né? Ela não foi criada para o mundo dela ser um homem. Então, eu me apego à raiz do personagem. E a Mulher Maravilha de hoje também, né, eu vou pegar de referência aí minha sobrinha, minhas alunas, até alunos homens também, todos eles enxergam a Mulher Maravilha como uma representação do empoderamento feminino. Tá? Então, se você faz um filme, né, e aí eu vou insistir nisso, em que ela não está representando um modelo de mulher empoderada, segura, que vai passar uma mensagem positiva. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês, até porque eu não sou um grande leitor de Mulher Maravilha, eu li mais ela en passant. Vocês identificaram alguma referência direta, algum quadrinho, algum arco? O próprio Maxwell Lord, vocês falaram que tiveram algumas alterações, mas vocês identificam? Aquilo da pedra tem referência em quadrinhos da Mulher Maravilha? Da pedra eu não sei, porque assim, A pedra 30 foi anos... criada para o filme. Foi criada para o filme mesmo. É um fiapo de roteiro, né? A parada... né? Ela modificou, por exemplo, a Bárbara Minerva. A Bárbara Minerva não é uma personagem, tipo, estilo Betty a Feia, que é toda atrapalhada, nada disso. Tipo, ela é uma doutora, ela é uma pesquisadora séria, né? Eu achei engraçado quando ela se espanta, isso eu achei curioso, engraçadíssimo, da Diana ler latim. Quer dizer, a Bárbara Minerva é uma especialista em antiguidades, latim e ela, você sabe latim? Latim, para quem trabalha em museu, essas coisas assim, não deveria ser uma coisa absurda saber latim. E daí, toda a seriedade dela, né, fazendo ela parecer uma personagem, tipo, um alívio cômico, que não tem nada a ver com a personagem das histórias em quadrinhos, a origem dela também não tem nada a ver com as histórias em quadrinhos. Eu achei os diálogos entre ela e a Bárbara muito infantis. Mas o filme todo é meio infantil, né? Fala, Valéria. Bobo. Eu acho que a palavra não é infantil, porque a gente não vamos ofender as crianças. É bobo, né? São diálogos bobos, mas, ao mesmo tempo, eles tentam criar, entre as duas, aquela ideia, né, muito rasa, de sororidade. Veja como as meninas se entendem bem. A relação da Minerva com a Diana
me lembrou muito que se tem mangá em anime, que a gente chama de Akogari, né? Que parece, né? Você olha num primeiro momento, parece que é aquela questão do apaixonamento mesmo, né? De estar apaixonado, sexualmente atraído, mas que é aquela admiração tão profunda, né? Ela é tão melhor que eu tenho que admirá-la, a minha vida vai ser... E no caso, é esse o ponto de partida do arco da vilã, né? Ela admira tanto a Diana é tão perfeita que ela quer ser a Diana. Só que, ao mesmo tempo, como aí é o outro dispositivo, né? O dispositivo da sexualidade que está ali. Uma mulher, ela só é realizada se ela é sexualmente desejável, e aí você pega uma atriz que é uma atriz bonita. Ela é uma atriz bonita. Desde o início, padrão, né? Ela é mulher padrão. Né? Você cria a ideia de que ela é a Betty a feia, né? Quando ela não é. E aí depois, né, a glorificação dela, né, é quando ela finalmente passa a ser desejada por todos os homens. Não atacada pelo bêbado, mas desejada. Como a Diana também é. E aí eu pensei, no primeiro filme, alguém passou a mão na Diana, a cantou quando ela passou, porque isso também é muito enfatizado nesse filme. É claro que aí você pode estar pensando, não, os anos 80, o sexismo típico dos anos 80, daquele momento de backlash, retrocesso, era Reagan. Mas é muito isso, né? As duas são frustradas sexualmente. A Diana porque perdeu o Steve há 70 anos e a outra porque nunca foi desejada por um homem. E a partir do momento que elas são recompensadas, tudo está bem, tudo está legal. Você pode esquecer o que está em volta, né? No final das contas. Vocês não sentiram que... O filme é quando ela chega em Londres, que ela, na hora que ela está chegando, os caras mexem com ela por causa da roupa dela. Aí, tanto que eu acho que o Steve leva ela para a loja para comprar roupa, tudo, mas foi só aquela cena. Vocês acham que ela... Eles olham para ela. Olha, Mas aí você pode pensar também na questão da surpresa. Ela tá indo medieval, né? Meio com aquela armadura ali no... Não, ela é como se fosse... Ela é uma selvagem na cultura, né? Ela entrou ali, ela tá fora daquela cultura. Então, não é... Ainda que possa ser interpretado de forma sexual, há também o espanto do selvagem, né? Que chega tá certo. Eu só lembrei dessa parte. Mas eu acho que, além de tudo, ela parece muito coadjuvante no filme do Maxwell Lord, entende? Porque a impressão que eu tenho é que ele teve muito mais tempo de cena do que ela. E em relação ainda aos quadrinhos... Diz a Bárbara ou a própria Diana? O Lorde. A Diana. A Diana teve menos tempo de tela do que o Lorde. Não, se teve menos tempo, eu não sei. Eu acho que o ator melhor chamou atenção também para si. Ele se entregou muito. Exato. O personagem é ruim, mas ele se entregou tanto. Fiapo de roteiro. E aí vocês são tão maravilhosas que vocês entraram no que eu pretendi entrar mesmo, que é vir falar dele. E o Pedro Pascal, parece que ele tá nitidamente se divertindo com aquele processo de entrega, tentando fazer um Trump que ali a acepção é muito... E é muito óbvio, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme tenta ser mais inteligente do que ele é, e aí ele acaba se perdendo um pouco nisso. Porque ele ali está tentando fazer como se o Trump, e trabalhando a noção de fake news, pelo menos eu tive essa percepção de que é tudo uma mentira. Ele é um mentiroso, e isso compulsivo, e que só quer o poder para ele. Mas o filme tem essa carga muito pesada. Mas, ao mesmo tempo, como é um filme muito piegas e sentimentaloide, ele é um homem, ele ama seu filho, ele ama aquela criança. Ele não é um bom pai, mas ele quer ser. E é uma tentativa sincera do roteiro, capenga do jeito que é, da gente criar empatia por ele, né? E o vilão, ele acaba, né? Se você conseguir embarcar na pieguice da coisa toda, você passa a ser simpatia pelo vilão, porque ele está muito bem. E a própria a atriz que faz a Bárbara Minerva, ela também está muito bem. Ela está muito bem. Diga assim, faça a Betty a feia. Ela faz.
E ela faz bem, aquela coisa, né, do absurdo, não, e de repente ela consegue andar de salto alto, e de repente ela é a mulher mais linda, e de repente ela é super forte. E aí, né, que só que ela acaba, e aí é que eu me questiono se a pedra, embora o roteiro não tenha trabalhado, ela não tem esse efeito inebriador ou enlouquecedor nas pessoas, porque a Bárbara Minerva, ela quer vingar-se ou vingar as mulheres, porque me parece que no caso dela é vingar as mulheres pelas agressões às quais elas são submetidas. Quando ela bate no sujeito quase até matá-lo, é uma espécie de vingança. Não acho que não é só por ela, né? É uma coisa meio coletiva, mas o filme não trabalha bem isso. O que vocês acharam dessa cena de que quando ela bate no bêbado? Eu vibrei. Eu me senti muito representada por essa cena. Eu acho que é o tipo de cena, né, a Dani falou, eu não consigo gostar desse tipo de cena, porque é a cena que ela é feita para isso, é para causar a catarse, mas ela não muda as estruturas. Estou falando, o filme ele não é um filme feminista, na medida em que ele não tem nenhuma mensagem para além do individual, para além da catarse, para além do superficial. Olha, e mesmo filmes pipoca podem dar uma mensagem além, né? Pantera Negra não você não precisa ser um filme que, sério, não é nada disso, é você ter uma mensagem ali, né, que passe além da vingança pessoal. Eu sei que isso é comigo, eu não gosto de filmes de vingança. Aquela coisa, eu vou me vingar, e aí a pessoa, né, sofre, aí você faz a pornografia da violência para... Não, olha, agora... não, mas em que mudou? A sociedade não mudou em nada. Não mudou coisa nenhuma. Né? Olho por olho. É só uma ação individual. Eu acho que a cena ela é uma cena de catarse, mas ela, né, não me mobiliza. Né, assim. Ela ter sido colocada, assim, eu tô provocando, gente, não tô falando que foi o que eu achei, mas ela ter sido colocada como uma vilã, e no contexto de tudo que a gente falou aqui, que Mulher Maravilha, de uma maneira ou não, evoca determinados símbolos, ela não pode estar representando também excessos na medida que ali está construindo que ela perdeu a humanidade dela. Não tá? Tanto que no final coloca um mendigo que ela falou que ela era boazinha para falar o que é isso? E mostrar o quanto ela decaiu, não é isso? Ter sido colocado dessa maneira, meio que, por mais que tenha esse papel de realmente, o cara merecia, o cara era um porco, escroto, merecia umas porradas. Ela tá errada. E meio que assim, num outro contexto. Ela abriu mão dos verdadeiros valores. Então, os verdadeiros valores é aturar o cara. Tá entendendo? Eu acho que... Eu achei que... profundamente, pode ser isso mesmo. Essa cena é um pouco complicada. Eu não sei se aturar, né? Existe uma diferença, né, assim, entre... E a Mulher Maravilha, dentro do tipo de narrativa bobinha que o filme faz, ele ressalta... Ele coloca isso, a Mulher Maravilha, não, nós não matamos, eles não são culpados, não atire neles. Então, essas coisinhas que são colocadas ali servem para fazer um contraponto com a Minerva. Ela perde qualquer limite em relação à violência. A Mulher Maravilha, não. Né? Mas a coisa no filme ela não é bem trabalhada, né? Assim, no filme 1, a Mulher Maravilha mata. Nesse filme, ela não mata. Ela não mata porque você está tentando fazer um filme de super-herói dos anos 80, ao estilo desenho animado? Não sei. Então, o que acontece? Quer dizer, o que aconteceu do filme 1, que foi muito bem dirigido? Porque foi bem dirigido. Para o filme 2, em que parece... como todo mundo aqui já falou, uma colcha de retalhos, em que todo mundo teve uma série de ideias e botaram aquelas ideias num filme que ficou super gigantesco, porque parece que ninguém teve bom senso de sentar assim, vamos sentar aqui com esse roteiro,
e vamos discutir um supervisor de roteiro? Olha só, essa ideia é boa, mas como é que a gente faz a ligação entre isso e isso? O que... Parece que faltou ali uma supervisão de roteiro. Agora, vamos lá. Isso, o roteiro foi sendo montado ao longo do processo, né? Pois é, Natânia, mas é um filme de muito investimento para que você deixe isso acontecer. Agora, vamos lá. Cenas, vamos... Ela tá sem bracelete e depois aparece com a roupa toda pronta. Vamos pensar o seguinte, é a primeira vez que isso acontece? Não. Estava falando do Superman? Superman 1 é muito bom, Superman 2 é muito bom, o 3 já começa. Acabou. Né? Se a gente pega, por exemplo, o Batman dos anos 80 para os anos 90, o primeiro Batman, eu posso não olhar para o Michael Keaton e ver nele o Batman. Eu não olho para ele, não vejo Bruce Wayne nele, nunca consegui. Eu vi no cinema aquele filme. Eu sou velho, então estava no cinema vendo o filme. Aquele filme é um filme muito bom. É bom. Com um Coringa maravilhoso, Jack Nicholson. Mas aí você vai para o filme 2. O filme 2 já não é tão bom assim. O filme e vai ladeira abaixo. É a primeira vez que a gente vê um filme que tem problema de continuidade, de roteiro, de vilão ruim. Vilão ruim é a regra, vilão bom é a exceção, tá? Em filme de super-herói. Mas de uma maneira ou de outra, faltou um controle de produção. Eu acho muito impressionante que numa exibição teste, os caras da Warner não tenham falado, olha, gente, peraí, vamos aproveitar aqui pelo menos para renderizar melhor aquela chita, porque eu vou, assim, e eles tiveram muito tempo. Tiveram muito tempo. Os efeitos especiais de Esquadrão Suicida são melhores do que dessa Mulher Maravilha. O filme não é melhor, mas os efeitos especiais são melhor. O Killer Croc é mais comprável do que a Mulher Leopardo, seja lá como a gente vai, o nome que a gente escolher. E assim, super-herói e efeito especial tá ligado, não é? Mas tem séries de televisão que tá com efeito especial melhor do que Exato, isso me assustou muito. Você mesmo falou que a sequência do Egito, as crianças de bonequinho, as crianças eram bonequinhos. Mas eu acho que a gente já está se repetindo aqui. E aí vamos concluir. E a gente pode até continuar conversando na live, mas vamos concluir nossos comentários. Alguém quer fazer alguma propaganda? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá tudo ok? Não, acho que hoje para isso não, né? Valéria, não. Propaganda Casa Nova dela. É o seguinte, olha, gente. Casa Nova da Valéria. Vejam o filme. Eu acho que deve ser visto. Pena ver o filme. Não, eu acho que tem que ser visto. Eu acho que tem que ser visto. Sem dúvida. Assim, conclusões. Eu acho que é importante ver e observar, né? Porque as opiniões, assim, eu acho que a gente encaminhou muito, fomos muito críticos em relação ao filme, mais ou menos, mas as opiniões sobre o filme, elas são divergentes. A sua percepção sobre o filme, veja aqui o Guerra Civil, que a gente estava falando, elas podem ser bem diferentes. E mesmo que você veja defeitos, aquele filme pode ser satisfatório para você em alguma medida. Uma experiência individual. Para mim foi. Apesar de tudo. E assim, não caiam nas falácias, né? É uma falácia a história do estupro, ainda que a questão da insensibilidade da Mulher Maravilha ou pudesse ser, teria sido tão mais fácil se só tivesse tido uma vírgula e 3 palavras de roteiro e ela preocupadinha e toca para frente. Isso aí é uma bobagem. Isso são aquelas discussões que são jogadas na internet, principalmente para atacar as mulheres, por gente misógina, e as mulheres muitas vezes caem nessa armadilha, mas muito bem, porque vivemos um momento de histeria em relação a certas questões, né? Sem que as pessoas parem para analisar o que estão falando, o que estão vendo e o que está acontecendo. Então, assim, e uma outra coisa, quer dizer, o filme, isso a Dani falou muito bem, né? O fato de uma mulher não ter executado bem um determinado filme não invalida todos os filmes feitos por mulheres ou a capacidade daquela mulher. Diretores com carreira muito ampla têm filmes excepcionais, muitas vezes, e tem filmes que são filmes
esquecíveis. Eu não acho que Mulher Maravilha vai ser esquecido porque é Mulher Maravilha, né? Por mais que a gente acredite que pudesse ter sido melhor, e poderia ter sido melhor, muito melhor, o filme não é tão ruim quanto muita gente está tentando fazer crer. Ele só não é, um filme no mesmo patamar do primeiro. Está muito abaixo dele. Expectativa, né? Expectativa é a pior coisa que existe. Só queria mesmo citar um texto meu, já que é para fechar com Me dá o link que eu boto Eu vou mandar, que é um texto que eu escrevi para uma proposta, uma filósofa por mês, do Germina Blog, que ele tem essa proposta de falar sobre filósofas ao longo da história que foram apagadas e tal, e eu faço uma relação entre a obra do Jorge Pérez, o arco do Jorge Pérez, que é um arco dos anos 80, que poderia ter sido utilizado, e que vai falar da questão dos braceletes, por que elas têm os braceletes, e que a Mulher Maravilha jamais deveria tirar, que isso ficou muito estabelecido ao longo dos outros arcos, entendeu? Então, não faz sentido ela aparecer nunca sem o bracelete dela. E como essa história está relacionada com o mito das Amazonas, é da Christiane de Pizan, que é uma autora, né, da... Final da Idade Média, na França. Da Idade Média, né, século XVI, e que Não, tem 15. Antes. Século XV. Século XV, e que ela tem um mito das Amazonas que hoje a gente já descobriu, por conta de pesquisas de outras mulheres que são especializadas nas tribos, né, que se tem notícia, é muito mais próximo da realidade das Amazonas e próximo desse arco aí do Pérez. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história das Amazonas e as suas motivações, e por que pra gente certas coisas não são cabíveis no filme, né, com a mitologia da Mulher Maravilha, esse texto ele pode ser interessante. Se eu não tivesse me mudando, eu esticaria o braço agora e pegaria a Cidade das Damas, da Christine de Pizan, que costumava ficar nessa mesinha aqui. Exatamente. O que vocês quiserem, depois, você que está vendo esse vídeo agora, abre as descrições que eu vou botar algumas opções, inclusive o vídeo do Otávio Gá que você falou, a gente vai botar ali. Se tiver alguma outra observação, o link para o livro também da Dani é muito bom. E estamos aí às ordens para esse tipo de coisa. E se você gostou, curta, compartilhe, repasse esse vídeo para outras pessoas que você sabe que gosta da Mulher Maravilha e esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos.